Boa tarde, parece que este início hoje foi um pouco atribulado. Em termos do vídeo, se calhar era demasiado pesado, mas vamos de tentar ainda pôr esse vídeo online. Sejam bem-vindos a mais um consultório da aprendizagem do dia 21 de abril de 2021. Este consultório da aprendizagem, já sabem, é um espaço de partilha e de colaboração entre os profissionais da formação e da educação, uma iniciativa do portal Forma-te, o portal da formação e dos formadores. Esse vídeo que eu vos estava a apresentar, e penso que não chegou nas melhores condições, tem a ver com o Congresso Nacional da Formação Profissional. Está agora aí um banner a aparecer, e este sim apareceu logo. Hoje... faz precisamente, daqui a um mês vamos ter este congresso, o 7º Congresso Nacional da Formação Profissional. O tema tem a ver com a gestão da qualidade na educação e formação. E temos a organização do Forma-te, do ISCTE, o Instituto da Universidade de Lisboa, McDonald's, TAP, Air Portugal, e depois temos o apoio institucional da ANCAP, do IFP, do Conselho Nacional de Educação e também da Escola Técnica Profissional da Moita. São estes os parceiros deste congresso, não deve faltar. Vamos discutir, de facto, esta noção do que é a gestão da qualidade na formação e na educação também. Deixem-me dar já agora, aproveitar para dar outra nota, a nota de quem patrocina estes eventos. Estamos a falar da Steelcase, que é especialista na criação de espaços de aprendizagem inovadores. E não queria já deixar aqui uma última nota, tem a ver com o próximo webinar, o próximo consultório da aprendizagem, que é sobre desenhar atividades interativas em ambientes de aprendizagem online. Será no dia 4 de maio, será com o António Vilela e eu próprio a moderar este evento. E tenho agora aqui também uma convidada muito especial, que nos vai acompanhar neste tema de hoje, este tema que são 10 fatores de sucesso para a qualidade na formação. No fundo, nós estamos a antecipar um pouco aquilo que poderá ser o Congresso Nacional da Formação Profissional e, aliás, a Rita Messias, que está aqui connosco hoje, é a nossa convidada de hoje, vai estar precisamente também nesse Congresso Nacional da Formação Profissional. Olá, Rita. Olá, boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde a todos e a todas. A Rita é a presidente da APEFOR, Associação Portuguesa de Entidades Formadoras, portanto alguém que também é gestora e responsável de uma entidade formadora, portanto alguém que está muito ligada à formação profissional já há muitos anos e que conhece esta questão da importância desta gestão da qualidade, neste caso na formação. Rita, eu se calhar estava-nos a ver, o vídeo se calhar também não correu muito bem, pois não, se calhar tem a ver aqui com a nossa partilha, mas já vamos ver isso daqui a pouco. Entretanto, Rita, tem uma apresentação para nos mostrar também e à medida que nós vamos conversando, Rita, vamos partilhando essa mesma apresentação com todas as pessoas que estão agora em direto connosco aqui neste momento de partilha e de aprendizagem. Então, vou partilhar aqui o ecrã. Quando quiser já partilhar também a apresentação, por favor, Rita. Exatamente. Muito bem. Exatamente, perfeito. Penso que já está em boas condições, certo? Já está, ótimo, perfeito. Ótimo. Então, mais uma vez, muito boa tarde e, acima de tudo, muito obrigada pelo convite que me foi feito e pela oportunidade de estar aqui a partilhar aquilo que para mim é muito significativo, que é a formação profissional, que foi, digamos que, a minha opção de vida. Como disse o Dr. Mário, já tenho alguns aninhos de experiência, já vão cerca de 27 anos, inicialmente mais como formadora, depois como gestora de uma empresa de formação há 22 anos e também diretora de um centro Novas Oportunidades. Começámos por um centro de RVCC, depois Centro Novas Oportunidades e agora Centro Qualifica, aliás, são 2, portanto tenho já desde 2005. Paralelamente, fui fazendo formações à medida que ia necessitando, de acordo com as competências que precisava na altura, porque considero de facto que a formação é uma necessidade sempre ao longo da vida.
Por isso, quando criei a empresa, resolvi fazer formação na área de administração de empresas. Quando comecei a trabalhar com cursos de educação e formação de adultos, frequentei mestrado de educação de adultos na Universidade do Minho e mais recentemente na área da psicologia na Universidade do Porto. Portanto, fui sempre acompanhando a minha atividade com uma qualificação académica e profissional. Muito bem. Digo-lhes isto para também estarem à vontade e verem as minhas áreas de experiência, para também estarem à vontade de colocarem questões que considerarem necessárias. Gostaria de começar por pedir-lhes para se identificarem em termos de funções, o que é que fazem na vossa atividade profissional. Gostava de vos conhecer, quem está a participar neste webinar e, concretamente, qual a função de cada pessoa. Para isso, peço a colaboração do Mário, se puder. Sim, já coloquei aqui no chat, já coloquei o link onde podem ir responder a uma breve pergunta para sabermos se estamos a falar para um público maioritariamente de formadores, ou gestores, ou coordenadores. Portanto, já coloquei aqui no chat, provavelmente já vai começar aí a receber respostas no Mentimeter. E volto outra vez a colocar. Para eu apresentar, Mário, penso que terei que cancelar esta apresentação, certo? Tudo bem, podemos fazer isso. E abrir o Mentimeter para vermos os resultados. Exato. Como é que eu faço para cancelar, Mário? Já sei. Ok, sim. E poderia ir diretamente ao Mentimeter, não havia problema. Sim. Entretanto, podem ir votando, já coloquei aqui no chat, quer do Facebook, quer do YouTube, onde estamos a emitir em direto, para respondermos esta questão do Mentimeter, para nós sabermos se estamos a falar mais para coordenadores, gestores de formação, ou para formadores e professores que também se interessam muito por estas questões da qualidade da formação. Entretanto, já estou a ver aqui também, muito bem, o Mentimeter... Já está a aparecer, Mário. Já estamos a ver, muito bem, eu estou a ver. E já estão aqui algumas respostas. Temos muitos formadores que estão a assistir em direto. Neste momento estão 300 pessoas em direto. E também... temos muitas outras, portanto, provavelmente temos aqui também professores, provavelmente. Muito bem. Também temos coordenadores e gestores de formação. Muito bem, penso que já é uma ideia, portanto, para quem estou a falar. Essencialmente um público de formadores, essencialmente. Quase a maioria. Ok. Quase a maioria, exato. Pelo menos a maioria está ligada à formação profissional, ou como coordenador, ou como formador, ou como gestor de formação. Muito bem. Penso que podemos continuar. Vou parar esta partilha. Muita gente também ligada aos Centros de Novas Oportunidades. Estou a ver aqui algumas respostas também aqui no chat do Facebook e também do YouTube. E agora sim, já estamos também aqui a partilhar e podemos avançar um pouco mais agora na apresentação. Muito bem. Então, o que eu tinha pensado para vos apresentar hoje seria começarmos por definir o que é qualidade, o que é sucesso, fazermos um enquadramento também contextual, falar sobre os desafios da qualidade na formação e, por fim, os fatores de sucesso para a qualidade na formação. Não sei se concordam com estes tópicos e teríamos como objetivo refletir sobre o contexto atual e estabelecer ligações com fatores intervenientes no processo formativo e condicionantes ao sucesso da qualidade na formação. Para tal, começaria por... também lhes perguntar e pedir aqui a vossa colaboração para, em conjunto, definirem, através de uma palavra, que o Mário também vai partilhar no chat o link para entrarem, basta entrarem e escreverem o que é para vocês a qualidade numa palavra.
já acabei de partilhar, portanto, pedimos outra vez a vossa colaboração. Isto hoje é muito ativo, porque de facto é importante quando nós estamos a falar de alguns conceitos, posicionarmos-nos também e tentar perceber se estamos todos a falar do mesmo. E portanto, coloquei agora aqui no chat o acesso a esse Mentimeter, a essa questão, para também vermos as respostas numa palavra, tentarmos perceber o que é que, quando nós falamos em qualidade, o que é que vos aparece, o que é que vem logo à vossa cabeça, o que é que nós estamos a tratar quando falamos em qualidade. E vou também já partilhar aqui o ecrã com as respostas. Rita, já estamos a ver. Esse era o primeiro, ainda estamos a ver o primeiro. Rita, se calhar convinha passarmos ao segundo. Estou a tentar... A ir buscar agora o segundo. Entretanto, eu volto aqui a partilhar o endereço para darmos resposta a esta questão acerca do que é a qualidade, numa palavra, que não é fácil, mas já estamos aqui a ver. Deixa cá ver se já temos aqui. Lento. Está lento, é normal. Quando estamos a partilhar e a navegar por outros sites é mais complicado. Ok? Eu volto aqui a colocar as nossas caras, muito bem. Entretanto, já estamos a ver algumas pessoas a responder também. Ok? Há pessoas que até escrevem aqui no chat, o que é engraçado. Para mim, já está a aparecer. Eu vou mostrar então. Aí está. É uma nuvem de palavras. E já temos aqui palavras mais gordinhas, são aquelas palavras que são repetidas mais vezes, não é? Exatamente. A excelência, o rigor, a eficiência, a eficácia, o profissionalismo, a satisfação. Como vemos, há aqui uma grande diversidade de palavras, não é? Mas de facto destacam-se aqui bastante, pelo menos umas 4 ou 5, não é? Tem a ver com a eficácia, tem a ver com essa excelência, tem a ver com o rigor, a tal eficiência e profissionalismo, mas depois temos outras questões por exemplo, inovação, sucesso, enfim, satisfação de necessidades, satisfação, está aqui outra também a crescer, a palavra satisfação, melhoria. E muita gente diria melhoria contínua, com certeza, eficiência, objetivos, portanto há aqui um conjunto. Estão a ver que, de facto, quando falamos em qualidade, Rita, vem-nos muita coisa à cabeça, mas no fundo, quando começamos a tentar perceber o que cada um pensa do termo de qualidade, acabamos por nos centrar muito naquilo que tem a ver o processo e os resultados também, não é? Exatamente, por isso acho que já dá para ver, não vale a pena talvez esperar mais, porque realmente as palavras que aparecem aqui em destaque e que se têm mantido têm a ver com a excelência, com o rigor, com a eficácia, também com a eficiência, com a satisfação, com o profissionalismo, a aprendizagem, portanto está aqui tudo, penso que já dá para ficarmos aqui com uma noção mais clara do que é que as pessoas realmente pensam. Portanto, eu vou então novamente parar esta partilha e voltarmos aqui ao nosso PPT. Não sei se já estão a ver. Sim, e podemos já não fazer pergunta do sucesso para avançarmos um pouco mais, porque são processos lentos, que demoram algum tempo, mas podemos avançar, muito bem. Estava a pensar nisso também, Mário. Portanto, tínhamos aqui outra atividade, mas para já não vamos fazer. E, portanto, como veem, a qualidade é multifacetada, conforme podemos ver, e pode ser vista sob o ponto de vista do cliente ou também da empresa. A verdade é que eu usei aqui a palavra qualidade para utilizar aqui algumas definições, desde qualificar, a utilidade, a aprender, algumas que vocês também referiram, a legalidade, o impactar, o diversificar, o avaliar e o melhorar. No caso que estamos a falar de formação, desenvolver conhecimentos e competências e, por outro lado, também a equidade, igualdade para todos, reforçando com aquilo que vocês também referiram da excelência, do rigor, etc. Portanto, a qualidade na formação depende também da forma como concebemos o próprio desenvolvimento humano e a própria aprendizagem, e que pode depois ser mais objetiva quando se trata, por exemplo, da qualidade nas empresas,
que deve ser clara e objetiva, com critérios bem definidos. Quando se trata do cliente, tem a ver muito com as suas expectativas, as suas experiências, etc. Mas, como viram, não é, digamos, que uma palavra tão concreta e objetiva como isso, pode ter múltiplas funcionalidades. Em relação ao sucesso, o sucesso também pode ser relativo e pode depender de cada pessoa. Eu pus aqui algumas frases que acho que representam muito bem. Sem crescimento e progresso contínuo, palavras como melhoria, conquista e sucesso não têm significado, diz este Benjamin Franklin. Em vez de procurar ser um homem de sucesso, tente tornar-se um homem de valor. Portanto, é outra frase de Albert Einstein. O sucesso é o resultado da busca pela excelência, do trabalho árduo, do aprendizado através dos fracassos, da lealdade e da persistência. E, por fim, ainda este autor, Leire Ribeiro, diz que o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. De facto, o sucesso é algo que dá muito trabalho. Bem como a qualidade, não é? Bem como a qualidade. Exatamente. E, portanto, iríamos aqui, antes de entrar concretamente nos fatores, como tinha dito, fazermos o enquadramento ao momento que estamos a viver atualmente, que é, digamos, que o momento sui generis, que, como vocês todos têm essa noção, se calhar da nossa lembrança não vivemos momentos como estes, principalmente provocados por esta pandemia do Covid, e que trouxe enormes desafios aos sistemas de educação e de formação. Por isso, também já a globalização era um fator que já existia, mas que realmente esta pandemia veio trazer mais desafios àquilo que já existia, relacionado com a competitividade da economia, com a própria sociedade do conhecimento, com os problemas ambientais. Vem a questão da digitalização, que apesar de já existir, empurrou-nos de certa forma, de forma abrupta, digamos assim, quando nem as pessoas nem as empresas estavam preparadas ainda para esta digitalização massiva e as mudanças sociais a que assistimos e as tecnologias e as mudanças tecnológicas aceleradas, levando, portanto, a esta trilogia, digamos que, de inovação e criatividade, e onde a única constante é a mudança e a única certeza é a incerteza. E isto torna-se um enorme desafio para os sistemas de formação, como preparar, como formar para a mudança e para a incerteza. Efetivamente, os sistemas de formação têm tido bastante influência da União Europeia, nomeadamente desde 1980. Começou por haver uma convergência da formação profissional na Europa, passando as políticas a serem globais, com vista a responderem aos desafios da sociedade do conhecimento. Mas essa convergência foi mais acentuada a partir dos anos 2000, desde a Declaração de Copenhague em 2002 até à Comunicação de Bordeaux em 2008. A União Europeia vai definindo as estratégias-chave para as políticas da formação profissional, que tem como objetivo o desenvolvimento da economia, o desenvolvimento social, o emprego e a formação, digamos que permanente, e também a criação dos sistemas de qualidade. Também a nível mundial, a formação profissional foi objeto de revisão em 2012 no terceiro Congresso Internacional da Unesco. Este congresso marcou o ponto de virada no sentido da formação não responder apenas às necessidades do mercado, mas também à inclusão e ao desenvolvimento sustentável. Formar para a vida, não só para o trabalho, aprendermos a viver juntos, quer na vida, quer no trabalho, e aprender a aprender face aos desafios que estamos a viver. E depois vem a questão também do ambiente e do desenvolvimento sustentável. Portanto, isto traz enormes desafios aos sistemas de educação e formação, porque aprender a viver juntos em sociedade, como vimos, não é fácil.
tanto no trabalho como na sociedade. E aqui o objetivo da formação também é promover a inclusão de grupos desfavorecidos e que, com os desafios da atualidade provocados pela pandemia, a inclusão digital é uma necessidade, em simultâneo com aprender e a sustentabilidade. A formação assume assim, mais uma vez, um lugar central e assenta nos pilares da qualificação progressiva e permanente, na valorização das atitudes e valores que cada vez são mais necessários, como veem. A parecer que não, mas a verdade é que os valores e a ética são cada vez mais necessários na nossa sociedade e nós temos assistido a crises, temos assistido a tantas situações graves, tantos fraudes, muitas vezes por falta de, se calhar, destes valores que são tão necessários e também não deixarmos para trás as pessoas menos preparadas, portanto, apostarmos nos grupos desfavorecidos e promover a inclusão com currículos virados para a aquisição de aprendizagens relevantes. Tanto hoje como no futuro, os empregos disponíveis serão os que não podem ser substituídos pela tecnologia e exigirão cada vez mais capacidades cognitivas, competências transversais e o desenvolvimento pessoal. Portanto, hoje formar não é só formar para a tarefa, temos também que formar para o desenvolvimento das pessoas e com competências transversais. Oh, Rita, isto coloca muitos desafios à formação em geral, à aprendizagem, coloca muitos desafios às entidades formadoras, aos formadores, porque no fundo o que aqui estamos a dizer é que a formação é muito mais do que trabalho, é muito mais do que preparar para o trabalho, é preparar para a vida também. E para isso temos que desenvolver não só competências técnicas, mas muito mais competências do que as competências técnicas. E aqui este quadro é bem ilustrativo daquilo que muitos dos empregadores procuram nas pessoas que querem contratar. Exatamente. Que competências é que querem ou que gostariam que os seus trabalhadores tivessem. E claro que, quer na educação, quer na formação, o nosso foco também deve ser desenvolver este tipo de competências, de tomada de decisão, de trabalho em equipa, de autonomia, responsabilidade, resiliência. Portanto, e há aqui coisas que não se ensinam. Há aqui coisas que nós temos que trabalhar e colocar os alunos, os formandos, os aprendentes em situações muito concretas de aprendizagem, com desafios muito concretos, muito próximos da realidade, para que eles possam, eles próprios, desenvolver estas competências, porque, Rita, não dá para ensinar, não dá para ensinar, não é? Há coisas que não se ensinam, não é? Metodologias, não é? As metodologias tradicionais, uma pedagogia tradicional não prepara para estas competências. Eu até posso dar uma UFCD, portanto uma unidade de formação de curta duração, sobre criatividade ou sobre liderança, mas se nós não desafiarmos os nossos formandos, os nossos aprendentes em situações muito concretas, complexas, difíceis, para eles também resolverem em ambiente controlado, simulado, porque só aqui, em situações muito concretas, é que eles desenvolvem algumas competências. Exato. Mas vamos em frente. Um papel ativo e participativo, não é baseado na transmissão de conhecimentos. Exatamente. É exposição pura só, exclusiva. Exatamente. Vamos em frente. Aliás, não só dizer que, por norma, quando se fazem inquéritos, as universidades fazem muitas vezes inquéritos às empresas sobre o perfil dos trabalhadores que procuram, inclusive eu própria, como empresária, quando faço o recrutamento de pessoas, é curioso que a nossa preocupação não é saber o que é que tecnicamente a pessoa sabe, mas sim quais são as competências pessoais, as competências transversais e essencialmente, a qualidade e a ética das pessoas. E isto é o que nos preocupa. Eu costumo dizer que a técnica é o ensino. A técnica nós ensinamos, não é? Nós temos Centro Qualifica, não há nenhuma licenciatura que prepare as pessoas para trabalhar no Centro Qualifica, mas nós ensinamos as metodologias, como é que tudo mais. Agora, há questões que nós não podemos ensinar, tem a ver com estas questões do desenvolvimento pessoal, das competências transversais, que têm que ser
que têm que ser adquiridas ao longo da vida, não só na família, mas essencialmente nos sistemas de ensino, porque os sistemas de ensino, quer escolas, quer a formação profissional, têm que se convencer que têm que preparar as pessoas para estas novas competências que são as fundamentais, Muito bem. para depois as pessoas adquirirem o resto. Sim, é verdade, e vamos avançar, mas deixem só dizer que a questão da capacidade de autorreflexão, de reflexão crítica, de pensarmos todos Vou assim, buscar um poema. porque é que eu executo desta forma e não executo de outra? Colocar as pessoas em discussão, em análise, em debate, em produzir o seu próprio conhecimento, em ir à procura de novas informações, de novos conhecimentos, é isto hoje que se exige também à educação e à formação, aos professores e aos formadores, colocarem os seus formandos, os seus aprendentes, eles próprios a construírem conhecimento. E vamos avançar um pouco mais, Rita, Sem para... dúvida, estamos na era cognitiva, digamos assim, não tanto já numa área técnica. E, de facto, o papel da formação deve ser visto numa perspectiva sistémica e como pilar do desenvolvimento das pessoas, das organizações e das comunidades ou das sociedades. Já Paulo Freire dizia que a formação não muda a sociedade, mas a formação muda as pessoas e as pessoas mudam a sociedade. Nós reclamamos da sociedade, isto está mal, não sei o quê, mas a verdade é que é possível mudar. E como é que é possível mudar? Através da mudança das pessoas. E como é que se mudam as pessoas? Como é que as pessoas se podem transformar? Através da formação. Não é por nada que a União Europeia e mesmo a Unesco dão tanto valor à formação, e a formação é um pilar do desenvolvimento. Sem dúvida. Qualquer tipo de desenvolvimento tem que passar primeiro por processos de formação. Muito bem. E agora vamos falar de instrumentos de qualidade, não é? Exatamente. E então, em termos dos instrumentos de qualidade que existem atualmente na formação, temos, como sabem, a partir de 1997, passámos a ter o sistema de acreditação das entidades, na altura Inofor, portanto eu lembro-me muito bem, eu ainda sou do tempo que dávamos formação sem acreditação ou certificação, e depois mudou para IQF, passou posteriormente para DGERT e em vez de acreditação passou a designar certificação, e que criou, digamos que criou as bases de uma harmonização dos procedimentos nestes requisitos, nestes 3 requisitos, que têm a ver com a estrutura e organização interna, processos de desenvolvimento da formação, resultados e melhoria contínua. E este é o sistema de certificação que todas as entidades formadoras privadas devem ter, principalmente se querem candidatar a fundos comunitários, porque, apesar de não ser obrigatório, mas para o acesso aos fundos comunitários é obrigatório as entidades terem um sistema de qualidade certificado. E que no caso das entidades formadoras privadas é a DGERT. Depois temos o ECAVET, que é o selo da qualidade atribuído pela ANCAP e mais especificamente para o ensino profissional e as escolas profissionais. Parece-me que há uma tendência para o alargamento para projetos de dupla certificação, contudo, ainda só se está a aplicar para já às escolas profissionais. E também as escolas que têm cursos profissionais também, não é? Vários agrupamentos de escola, aliás, já têm o selo de qualidade. Sim. E nós... Tem razão. As escolas básicas e secundárias, que também desenvolvem os cursos profissionais, também podem fazer esta certificação do selo da qualidade. Bem. Portanto, o ECAVET também... Está estruturado em indicadores e indicadores de contexto, indicadores de resultado, de recursos, de produtos e de resultados. Mas que, pronto, como disse, é mais específico do ensino profissional porque está muito virado para a inserção de jovens no mercado de trabalho.
Passando aqui pelas fases do ciclo formativo, penso que como a maioria da nossa plateia está ligada à formação profissional, portanto o que eu estou aqui a apresentar penso que não é novidade para ninguém, portanto as fases do ciclo formativo que começam com o diagnóstico de necessidades, o planeamento, a organização e a calendarização, passando pelo marketing e divulgação, o recrutamento e seleção, quer de formandos, quer de formadores, depois a sua implementação ou execução, o respectivo acompanhamento dos grupos em formação e toda a gestão de recursos, etc. Passando para a avaliação da aprendizagem, a avaliação da formação e a avaliação do projeto em si. Portanto, todas estas fases são determinantes para o sucesso da formação e, obviamente, que a qualidade é transversal a cada uma destas fases. Eu coloquei aqui 5 dimensões que interferem, portanto, nestas fases que eu acabei de apresentar e que são determinantes para o sucesso da qualidade na formação e indicava aqui a dimensão humana, a dimensão pedagógica, a dimensão tecnológica, a dimensão técnico-administrativa e a própria dimensão institucional. Todas, obviamente, qual delas é mais importante? Perguntava-lhes eu, não sei se alguém quer arriscar. Podem escrever no chat, mas já sabemos que a resposta é óbvia, não é? Todas são importantes naturalmente e aliás, aquilo que a Rita está aqui a fazer, eu acho que é muito correto, que é, nós temos um ciclo da formação, nós temos um ciclo da aprendizagem, ou temos um ciclo que faz parte de uma preparação, de um desenvolvimento, de execução, de avaliação de um processo de aprendizagem ou de um processo formativo, e todo ele deveria ser alvo de melhorias contínuas para que a qualidade seja uma realidade. Porque um resultado final não é só esse que vai medir a qualidade, mas todo um processo de trabalho. E, portanto, agradeço também à Rita por ter dado esta perspectiva, que é uma perspectiva que a qualidade está em todas estas dimensões. Agora, pois há pessoas aqui a responder que todas as dimensões são importantes, mas vamos agora também perceber o que é que cada uma delas nos traz em termos de desafios e o que é que podemos avaliar em termos de qualidade de cada uma destas dimensões. Muito bem, então estas dimensões eu dividi-as aqui nos tais 10 fatores, que é o tema do nosso webinar, os tais 10 fatores de sucesso para a qualidade na formação. E na dimensão humana, eu coloquei aqui estes 3 fatores que têm a ver, portanto, com as pessoas e sem querer desprezar as outras dimensões, mas efetivamente o fator humano é muito importante na formação. Quem lida com a formação sabe que realmente as pessoas fazem a diferença. Faltam aqui os formandos, os aprendentes também, não é? Mas está implícito nisto. Os formandos, obviamente, também, mas digamos que aqui estamos a falar mais na perspectiva institucional, não é? Institucional, exatamente, e da empresa em si. Os formandos são os nossos clientes, é para eles que nós trabalhamos e a qualidade é preparada, as dimensões da qualidade estão a trabalhar para os nossos clientes. Portanto, e começava aqui pelos gestores, e escrevi gestores e não gestor só da formação, porque eu considero que no caso de uma empresa de formação, e eu sou, digamos, gestora de uma empresa de formação, os gestores são, digamos que a base inicial, o chapéu, digamos, que vai influenciar todas as fases que acabamos de ver, de uma maneira ou de outra. E, portanto, o papel dos gestores é que vai definir a cultura organizacional. E todo o funcionamento da formação vai depender dessa cultura organizacional, da missão da própria, que definiram para a própria entidade, da visão, dos valores e dos princípios. E a missão
que normalmente é definida pelos gestores, a missão e os valores, são fundamentais serem assumidos por todos os colaboradores e todos os intervenientes da formação, porque essa missão e esses valores são aqueles que vão guiar as atitudes que os colaboradores vão tendo ao longo de todas as fases do ciclo formativo. É muito difícil para nós, mesmo com processos de certificação para a qualidade devidamente instalados e ter manuais de qualidade muito bem discriminados, é muito difícil para nós, gestores, termos descritos todos os procedimentos e todas as instruções de trabalho onde está retratado tudo o que cada colaborador deve fazer, porque as situações muitas vezes são inéditas e é preciso qualquer colaborador tomar decisões imediatas sem ter que estar a ir perguntar ao superior hierárquico o que é que vai fazer numa situação quando a resposta tem que ser imediata. E então, para nos guiar nessas decisões, é fundamental os colaboradores assumirem e terem muito presente qual é a missão da entidade e quais são os valores da entidade e os valores que regulam, digamos, o processo formativo. E se isso estiver muito presente e muito bem delineado na cabeça de cada um dos colaboradores, mais facilmente os colaboradores conseguem tomar decisões baseadas nos princípios e valores que os devem guiar. Porque se isso não estiver presente, acabam por tomar as decisões com base nas suas próprias referências e poderá não ser aquilo que vai de encontro aos gestores. Se bem que, por norma, as pessoas vão se identificando com os valores das entidades e vão se mantendo, como é óbvio, quando não se identificam, saem. E por isso que eu pus aqui os gestores e não só, portanto, o gestor da formação. Porque, mais uma vez, repito, são muito determinantes na cultura da qualidade da própria formação. Depois temos, então, os gestores de formação. E aqui o gestor de formação tem uma missão importantíssima, nomeadamente ao nível de definir os projetos de formação, tendo em conta as necessidades e não só. Porque nós devemos definir os nossos projetos formativos não só contar com o que existe ou com o que passou, mas também com o que vem, ou seja, com o futuro. É preciso anteciparmos necessidades, é preciso termos uma visão estratégica da realidade, lermos a realidade, compreendermos a realidade. Por isso que eu comecei esta apresentação por dar uma noção do panorama que estamos a viver e daquilo que se espera da formação, porque só assim, se nós soubermos ler a realidade, conseguimos prever e antecipar necessidades. E por isso, logo naquela primeira fase, identificar necessidades de formação, que também contempla a antecipar as necessidades. Depois há outro aspecto muito importante que também cabe ao gestor de formação, que é a formação das equipas. Eu, como já vos falei no início, quando me apresentei, eu sou uma eterna estudante. Eu acho que nunca me lembro de mim sem ser a estudar. E continuo a estudar. Porque eu acho que a formação e a preparação das pessoas é fundamental para termos o melhor desempenho possível. E eu sempre, à medida que vou fazendo coisas diferentes, vou-me preparando para isso. E por isso, eu consigo compreender o quanto é importante formarmos as nossas equipas para elas desempenharem um papel excelente. Por exemplo, posso-lhes dar um exemplo no caso concreto da minha entidade. Começámos a desenvolver curso CEFA em 2001. Na altura, os cursos CEFA eram inovadores em Portugal. E então, como é que nós íamos... Aquilo era uma metodologia completamente diferente, uma metodologia super inovadora, como sabem, provavelmente já toda a gente conhece os cursos CEFA, que causaram tantas polémicas e tanta dor de cabeça. Pois a primeira opção que eu tive foi dar preparação às equipas.
A equipa que estava a coordenar os cursos EFA veio à nossa entidade e preparou as equipas. Garanto-lhes que os cursos EFA sempre funcionaram muito bem na nossa entidade. Inclusive participámos em programas de televisão para partilha de boas práticas em 2005, porque efetivamente éramos um exemplo a nível nacional de boas práticas. Porquê? Qual era o nosso segredo? Não somos melhores que os outros, simplesmente porque apostámos na formação dos nossos formadores, eles conseguiram apropriar-se do modelo e isso ajudou a depois a pôr na prática toda a metodologia que era, eu continuo a ser uma adepta dos cursos EFA. Felizmente agora as entidades privadas podem continuar a desenvolver cursos EFA que estiveram há algum tempo um bocado afastadas e que tão necessários são. Depois, outra função importante do gestor de formação é o acompanhamento das equipas, como é óbvio, as auditorias e a revisão de todo o sistema da qualidade, que é muito importante, e trabalhar sempre em estreita colaboração com o gestor da entidade. Depois temos os coordenadores. Os coordenadores são muitas vezes o rosto das entidades, porque muitas vezes os gestores da entidade, os gestores de formação, trabalham no back-office. Portanto, quem aparece aos formandos, quem os formandos conhecem, é o coordenador. Portanto, não preciso de vos dizer qual é a importância do coordenador e as qualidades humanas que o coordenador deve ter, porque realmente ele é que vai estar diretamente com as pessoas. É necessário ser empático, saber resolver conflitos, porque surgem, não é? Onde há pessoas, há conflitos. E, portanto, há uma realidade da qual não podemos fugir. À partida, principalmente grupos grandes, no início tudo corre muito bem porque mostramos o melhor de nós, mas à medida que os cursos vão se desenvolvendo, as pessoas começam a mostrar, digamos que, os seus problemas, não é? E então começam a surgir os conflitos. Nós temos é que os saber gerir, não podemos evitar, temos é que saber gerir. E, portanto, é uma das funções também do coordenador. Mário, quer dizer alguma coisa? Sim, Rita, é que muitas das vezes, daquilo que eu vejo, e eu trabalho muito na área da formação, também há muitos anos, é que muitos destes gestores e muitos destes coordenadores vivem assoberbados de tarefas burocráticas e que alguns deles por responsabilidade própria, desculpa dizer, mas é verdade. Mas a verdade é que muitas das vezes não conseguem fazer esse tal acompanhamento que dizia e bem, porque precisamente vivem afundados em papéis que aos poucos esta pandemia aos poucos vai retirando, mas nós somos artistas em criar novas folhas em Excel. Sim. Tiramos os papéis, mas vai para o Excel. E de facto nota-se isso, ou seja, há muitos coordenadores e muitos gestores que não têm tempo para acompanhar as equipas, para fazer uma seleção de recursos humanos, nomeadamente seleção e recrutamento de formadores adequada, e que muitas vezes é uma gestão à vista, uma gestão diária e com pouco planeamento a médio e a longo prazo, precisamente porque uma das razões tem muito a ver com essa componente burocrática. Sem dúvida. Contudo, Mário, eu penso que agora os programas de gestão da formação, que é outro aí dos fatores que eu tenho identificado na dimensão tecnológica, penso que vem ajudar bastante nessas tarefas e liberta bastante o coordenador, porque quando tínhamos que escrever o mesmo cabeçalho em todos os documentos, manuais, não sei o quê, pronto, acho que os programas de gestão da formação vêm ajudar bastante nessa tarefa burocrática, mas continuar a ser sempre uma componente grande, de facto. Vamos para o formador, porque o tempo passa a voar. Já estamos a falar... Sim, já sabemos. É muito difícil dizer qual das figuras é mais importante, porque todas são importantes, e o formador, pronto, também é uma peça central na formação, em todo o processo formativo, e, portanto, o que disse para os outros, acho que também se aplica à importância da sua própria formação. Não interessa só ter competências técnicas, interessa também ter competências pedagógicas, ter competências psicossociais, para além de saber planear e
e tudo mais, porque no fundo, hoje em dia, para este perfil de formando que nós queremos formar, exige que o formador não seja só, não ensine só, seja também um educador, seja também um gestor, seja também um pedagogo e também um animador. Sim, o formador, sim, hoje em dia é um super-homem, uma super-mulher, é aquilo que se exige, mas de facto é aquele que está mais próximo dos formandos, é aquele que dá a cara diretamente, muitas das vezes nem tem uma ligação direta à entidade, a não ser uma prestação de serviço, portanto a preparação, o acolhimento que é feito ao formador, a capacitar esse formador para conhecer também os valores da própria entidade formadora é fundamental. Agora, e sabemos que muita gente o faz, mas também sabemos que muitos formadores caem de paraquedas em muitas ações de formação. Eu gosto também de dar o outro lado, não é só o lado bom das coisas. Sem dúvida. Permita-me, Rita, muitos formadores caem de paraquedas porque são... Mas, Mário, estou aqui para falar dos fatores de sucesso. Claro, mas é que um dos fatores de sucesso é precisamente passa pela seleção e recrutamento de formadores, pela escolha de formadores altamente competentes e que tenham um conjunto de competências bastante alargadas, e depois também outras questões financeiras que também iríamos aqui, que nunca mais teria fim, mas o que é importante aqui é criar condições para que estas pessoas, para que esta dimensão humana possa ser uma mais-valia e um fator de sucesso, é de facto valorizar a participação destes diferentes profissionais, nomeadamente do formador. Ao falar na dimensão humana, eu costumo usar uma expressão que toda a gente trabalha na formação, desde os coordenadores aos gestores aos formadores, tem que ser pessoas generosas. Portanto, a qualidade humana e serem pessoas humanistas, alguém que tem prazer em ver desenvolver os outros. Alguém que, eu às vezes até penso, quem não gostar de trabalhar com pessoas deve ser uma frustração, ser formador ou coordenador ou o que é. Mas se gostar de trabalhar com pessoas, é assim das coisas mais maravilhosas. Eu costumo dizer que a formação profissional, ou nomeadamente a formação e a educação também, é das profissões mais bonitas que existem, porque realmente dá muito prazer ver as pessoas desenvolverem-se. Isso é muito gratificante. E quem gostar, pronto, é de facto um aspecto muito importante, essa componente humanista das pessoas da formação. Sim. Em certas ações de formação, Rita, é fundamental fazer-se uma coisa que muita gente ainda não tem como prática, que é quando estamos a falar de ações de formação que têm mais do que um formador e mais do que um módulo, implica que houvesse um maior entrosamento, maior partilha, maior colaboração entre as equipas. Nenhuma profissão, e então a de professor e a de formador, então ainda menos, consegue funcionar se não houver um espírito cooperativo e colaborativo. É impensável hoje em dia haver qualidade na formação e na educação sem termos equipas que interagem, equipas que conversem, equipas que partilhem dificuldades principalmente e partilhem práticas. Desculpa interrompê-lo, nos cursos EFA, por exemplo, tem mesmo que trabalhar a equipa e é constantemente reuniões e são muito trabalhosos, mas muito gratificantes depois no final também, devido a isso que acabou de dizer. Pronto. E seguindo para a pedagogia também tem a ver com isto. Pedagogia, isto aqui tínhamos para não sei quantos webinars, mas pronto, vamos aligeirar. De todas as outras, dos outros fatores que eu representei aí, todos são importantes, mas eu destacava aqui mesmo a metodologia. Tendo em conta o novo paradigma de formação, que tem, como já vimos, o tal objetivo de desenvolver competências transversais. Isto tem que ser feito através de uma pedagogia crítica, com ênfase na aplicabilidade dos saberes e, essencialmente, na reflexão crítica e na interação. O desenvolvimento de hábitos de reflexão e partilha de conhecimentos, através da partilha também de experiências, a utilização de dilemas, podem promover o pensamento crítico e desenvolver competências metacognitivas, porque, no fundo,
nós temos que ensinar os nossos formandos a aprender e refletir sobre as próprias práticas, orientá-los para a autonomia e para a inovação. E, portanto, o desenvolvimento do seu próprio autoconhecimento é muito importante em todo este processo. Por isso que é importante assumir uma perspectiva construtivista, sistémica e também ecológica, porque no fundo está tudo ligado, como se costuma dizer. E só assim é possível desenvolvermos competências para uma atividade e uma prática mais flexível. O trabalho em rede, e eu tenho aí também em termos institucionais, as redes e as parcerias são muito importantes também, conjugadas com estas metodologias, como é óbvio, e depois com todos os recursos pedagógicos. Portanto, já falei também nos programas de gestão da formação, que aqui é mais na ótica da ajuda, digamos, para todo o processo administrativo também e financeiro. As plataformas de formação à distância que vieram, digamos que agora, nesta última fase, por um lado, são uma grande ajuda, principalmente para as entidades formadoras poderem continuar a desenvolver a formação à distância, que há um ano quase foi interrompida a formação presencial, por períodos longos, mas também estas plataformas de formação à distância vieram contribuir para a exclusão para, digamos que, demonstrar as fragilidades da nossa sociedade, do nosso mercado de trabalho. As próprias empresas não estavam preparadas para esta digitalização tão rápida e os nossos grupos, principalmente aqueles que mais precisam de formação, os grupos desfavorecidos, mais excluídos ficaram nesta fase. E, portanto, há aqui um grande trabalho que também tem que ser feito pelo Estado, pelos governos, para ajudar a que estas pessoas não fiquem para trás. Sim, mas de facto essa visão é de facto real, mas por outro lado também, de facto, a tecnologia, e neste caso estas plataformas de gestão da aprendizagem, também proporcionam o acesso a outras que de outra forma também não chegariam a essas novas oportunidades de aprendizagem. Há sempre o outro lado, o reverso da medalha, por assim dizer, mas de facto também um dos aspectos positivos da tecnologia e destas novas plataformas é o facto de podermos chegar também a mais gente, havendo sempre o risco de excluir alguém. Deixa-me só reforçar aqui este ponto 6 e este ponto 7. Estamos a falar de tecnologia, estamos a falar de programas de gestão da formação, de plataformas de gestão da aprendizagem, que hoje em dia, Rita, e como é responsável por uma entidade formadora, são estas entidades que se dedicam exclusivamente à formação. Quer dizer, é impensável hoje em dia dedicarmos à formação sem que exista um suporte em termos de gestão pesada de tudo tem a ver com processos administrativos, a gestão pedagógica propriamente dita, a gestão financeira integrada também nestes programas de gestão da formação. É impensável hoje em dia uma entidade não ter este tipo de plataformas, ou pelo menos uma organização ou um conjunto de recursos internos que lhe permita fazer uma gestão mais eficaz de todo o processo, não é? Ainda há, Mário, mas também usam outros, embora não sejam programas concretos, mas usam a tecnologia, quer do Google, quer do Excel, enfim, cada vez... Pode resultar bem, depende do seu contexto, claro. Claro, sim, tal como as plataformas de formação à distância, a mais utilizada é de facto o Moodle, mas também estão a utilizar muitas. Nós na associação, na APFOR, temos estado a fazer alguns webinars e temos apercebido que realmente temos uma grande diversidade de entidades que usam diversas plataformas, portanto nem todas usam o Moodle, sendo que o Moodle é de facto o mais utilizado, sem dúvida. Claro.
Pronto, E estes fatores, de facto, as entidades estarem munidas deste tipo ou de outros tipos de tecnologia que lhes permite organizar, estruturar muito bem o processo, é de facto fundamental, até para a emissão, até, por exemplo, de certificados e coisas do género. Portanto, sem dúvida, para a própria plataformas, organização, claro. não é? Porque senão torna-se mais complicado. Agora, o pior, Rita, isto, conheço casos reais, em que muitas das vezes não conhecemos o potencial destas plataformas de gestão da formação, ou até plataformas de gestão da aprendizagem, ou até sistemas de faturação. Quando as pessoas não dominam essas tecnologias, essas plataformas, muitas das vezes aquilo que poderia ser algo benéfico para um processo, muitas das vezes torna-se um peso pesado, porque não dominam, não conhecem o potencial, não estão bem preparados. Formação. Tem que se capacitar as pessoas, claro. E aliás, claro. Não são fáceis as plataformas de gestão da formação, não são assim muito acessíveis. É preciso investir também na formação destas plataformas para as poder potenciar e utilizar de forma eficiente e de forma eficaz. Sim. Muito bem. Lá está mais uma vez a formação, sempre claro, transversal. Claro. Neste ponto 8, quando falamos em planeamento, gestão, organização e avaliação, estamos a pensar naquele ciclo da formação em que começa por um diagnóstico de problemas, por um diagnóstico, diria, de necessidades. Definição de objetivos, que é transversal, mas que lá está, os outros fatores acabam por também intervir aqui. E o fator humano também está aqui muito presente, como é óbvio. E depois tenho aqui o ponto 9, equilíbrio dos recursos financeiros. Por norma, quando se fala de qualidade, não se fala nos recursos financeiros, mas, sinceramente, eu acho que também são fundamentais. E, efetivamente, quando os recursos são suficientes, os recursos financeiros, tudo corre melhor, não é? Principalmente para os gestores que têm que pagar contas e não só, que podem pagar salários também compatíveis com o trabalho dos coordenadores, dos formadores, porque eu defendo que o trabalho deve ser compensado, deve ser bem remunerado, as pessoas devem se sentir compensadas pelo trabalho que fazem, e isso tem uma influência direta também na qualidade da formação, porque se as pessoas andarem satisfeitas, se as pessoas se sentirem realizadas, todo o trabalho é feito com muito mais prazer e todo o trabalho é feito com muita mais qualidade. E como vimos, as pessoas vão trazer aqui um aporte muito grande ao nível da qualidade. Por isso que termos aqui recursos financeiros equilibrados é fundamental. E por último, falava aqui em termos institucionais, o papel da entidade formadora na comunidade, a sua articulação com a comunidade, ao nível do intervir em processos também de desenvolvimento, contribuir para o desenvolvimento da própria comunidade é muito importante, estabelecer redes de parcerias, quer com universidades para partilha de conhecimento, que é fundamental, quer com empresas para também realização de estágios, visitas de estudo, etc. E também com os centros Qualifica. Os centros Qualifica são sempre parceiros fundamentais, até porque, principalmente nos projetos financiados, o objetivo dos financiamentos é contribuir para o aumento da qualificação das pessoas. E este aumento da qualificação das pessoas faz-se em interligação e em interação entre os centros Qualifica e as entidades formadoras. E é fundamental haver uma boa relação e haver uma boa articulação entre estas entidades. Pronto, a hora está adiantada, não sei se, Mário, se tem alguma questão, se posso passar para a frente ou se alguém está a colocar alguma questão que eu possa avançar. Não, podemos avançar um pouco mais, sim. Podemos avançar. Pronto, estamos a chegar ao fim também, sim. Já estamos a chegar ao fim, isto já tinha falado sobre o formador, muito bem. já tinha falado. Então, falava também aqui na APEFOR, que é a entidade que estou aqui a representar. A APEFOR é uma entidade ainda recente, foi fundada em 2018, fui cofundadora e, portanto, presidente até ao momento, e tem como missão contribuir também para a melhoria da qualidade
e sustentabilidade da educação e formação profissional em Portugal, dignificando o setor e as entidades formadoras privadas. Portanto, esta é a nossa grande missão, porque efetivamente a formação profissional não tem sido, digamos que, vista de uma forma sustentável ao longo dos tempos, e nós queremos contribuir porque, para além de ser central, como vos expliquei, no mundo em que vivemos e nas mudanças aceleradas a que estamos a assistir, que só a formação é que pode ajudar, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista de ambiental, e, portanto, temos que dar-lhe aqui uma centralidade para a qual não tem sido dada tanta importância. E nós temos várias atividades, temos um grupo de Facebook para associados. Quem ainda não é associado pode se associar. Basta entrar na nossa página www.apfor.pt e pode fazer todo o processo online, pode se associar de forma online. O pagamento das cotas é uma coisa simbólica, é €1 por mês, que, portanto, nem sequer... pronto, é como tomar um café uma vez por mês, pouco mais. Por isso, associem-se. Fazemos também círculos e, portanto, quem é associado tem esta integração no grupo do Facebook, onde partilhamos dúvidas, boas práticas, damos orientações, as pessoas ajudam-se mutuamente. Somos bastante altruístas. Aliás, desde que o homem vive na Terra, os grupos que sobreviveram ao longo da nossa história, foram sempre os grupos formados por pessoas mais altruístas, porque elas ajudavam-se mutuamente, porque uns iam ver onde é que estava o alimento, outros viam quais eram os perigos e ajudavam-se mutuamente, e era assim que sobreviviam. Rita, muito bem, aqui a AP4 tem um papel importante. O que eu gostaria de perguntar, antes, já estamos mesmo a acabar, se houver perguntas, aproveitem agora para colocar aqui no chat, ou do Facebook, ou então do YouTube. Rita, o que é que a AP4, por exemplo, para aumentar a qualidade daquilo que é a formação em Portugal, tem uma ou duas reivindicações que queira aqui partilhar connosco? Algum pedido que já tenham feito especial para que essa qualidade na formação seja uma realidade? Alguma bandeira que vocês estejam a agitar nesta altura? É assim, nós neste momento estamos a elaborar um questionário a todos os nossos associados, pedir para responderem sobre a questão da certificação para a qualidade e propostas de melhoria. Nós temos, e estamos a pensar, depois desse questionário, apresentar uma série de propostas, porque consideramos que a certificação da qualidade atualmente precisa de evoluir, precisa de se adaptar às novas realidades, e temos de facto um conjunto estamos a pensar e estamos também a reunir junto dos nossos associados um conjunto de reivindicações para de facto propor à entidade que regula a qualidade, que neste caso é a DGERT. Muito bem, eu acho que isto é importante também. Nós sabemos qual o papel das entidades formadoras. Estamos a falar mais de 2.100, 2.200 entidades formadoras que existem em Portugal, certificadas. Não estamos a falar das entidades formadoras privadas que não estão certificadas, estamos só a falar das certificadas pela DGERT, porque depois também há outras entidades que são certificadas setoriais. Não são só entidades formadoras, também são empresas, etc., não é? Que estão certificadas, portanto... Não são assim tantas, digamos, que as entidades formadoras, só formadoras. Por norma, muitas empresas têm departamentos de formação certificados. Muito bem. Sim, ficamos aqui a perceber que estes fatores de qualidade passam muito por fatores humanos, da qualidade das equipas, desde gestores, coordenadores, formadores. Vimos que é fundamental a capacitação, a formação destes mesmos profissionais. Estes profissionais também têm que saber acompanhar todo o processo formativo. Falamos também nas questões metodológicas, pedagógicas, que é um elemento-chave da qualidade de todo o processo de aprendizagem, que passa muito também pela disponibilização de recursos materiais e humanos, financeiros, para que essas metodologias possam ser aplicadas em sala de formação ou então à distância. Essas metodologias, chegamos à conclusão, fácil, que essas metodologias têm que ser ativas, porque só conseguimos desenvolver competências das pessoas se as pusermos em ação. Não é por nada que formação
a própria palavra formação é formar para a ação, portanto é mudar comportamentos, mudar atitudes, mudar formas de trabalhar e de estar. Também a Rita acabou por falar também na questão das tecnologias, como nomeadamente programas de gestão da formação, plataformas de gestão da aprendizagem, como elementos fundamentais para que o processo de formação tenha de facto uma mais-valia, mais qualidade. Falamos em processos administrativos e aqui não falamos tanto, foi pena, porque também já não temos tempo, mas tinha a ver com o planeamento da própria e organização da formação, desde diagnosticar as necessidades de formação ou diagnosticar problemas, a gestão documental, de processos administrativos, que é fundamental para tentar diminuir a carga burocrática que tanto nos impede de nos dedicarmos àquilo que é verdadeiramente importante em todo o processo. E depois aqui também questões relacionadas com parcerias, com equilíbrios financeiros da própria entidade. Portanto, isto foi o resumo destes fatores de sucesso para a qualidade na formação. Quero agradecer à Rita Messias também pela disponibilidade e a todos vós que estiveram aqui connosco a assistir. Vamos terminar este webinar sem esquecer que ponham um gosto neste vídeo, no nosso canal no YouTube e no Facebook. Rita, uma palavra final para nos despedirmos aqui dos nossos participantes? Só para dizer que para mim foi um enorme prazer estar aqui com vocês e partilhar algo que para mim é tão caro, que é a formação, e portanto teríamos aqui, se tivéssemos tempo, conversas muito mais longas, mas pronto, o tempo também é limitado. Deixo-lhes aqui os meus contactos da associação, como disse, o www.apfor.pt é o nosso site onde podem, quem quiser entrar e poder associar-se, for entidade formadora. E deixo também o meu e-mail, estou disponível para tirar dúvidas, qualquer coisa que queiram perguntar. Muito obrigada mais uma vez ao Format e ao Dr. Mário pelo convite, e da nossa parte estamos sempre disponíveis para colaborar com vocês. Muito obrigada. Obrigado. Antes de terminarmos, vou tentar colocar outra vez o vídeo de divulgação do Congresso Nacional da Formação Profissional e espero por vocês também nesse grande evento que será daqui precisamente a um mês. Vamos ver se este vídeo agora corre bem. Obrigado a todos. Não se esqueçam que partilhar, o conhecimento constrói-se partilhando. Por isso é que estamos aqui a partilhar e a colaborar entre todos os profissionais da formação e da educação. Obrigado a todos e até uma próxima. É fundamental assentarmos numa definição clara do que é qualidade, para de seguida a transportarmos como atributo com propriedade e aplicação proveitosa nos vários domínios e, em particular, no sistema de ensino-aprendizagem, quaisquer que sejam os contextos, tipologias e modalidades que apresenta. É importante que a qualidade seja percebida, praticada e assumida por todos como um vetor de transformação de tudo quanto se faz no domínio da educação e da formação, desde a concepção aos resultados, sem esquecer os processos e impactos.